Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Vamos primeiro para a agenda econômica, mas antes, se você quiser participar, embaixo na telinha, clique no Participe, faça sua pergunta ou comentário. Agenda da semana. O índice Bovespa terminou na sexta-feira com 54.016 pontos, a alta de 1,58% na semana passada. O dólar fechou na sexta-feira 3,1282, alta na semana de 0,84%. O IBGE vai divulgar essa semana dados da produção industrial de maio. Ainda deverá ser uma retração mensal. Pela falta de confiança do empresariado e pelo nível da demanda doméstica, o cenário deve continuar adverso. Sairá o IGPM de junho, a expectativa é de uma alta de 0,6%, isto é, um pouco mais elevado do que o mês anterior. No cenário internacional, o destaque ficará por conta do relatório de empregos de maio lá nos Estados Unidos. Espera-se de novo uma boa performance como foi o mês passado. Na zona do euro sairá a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu e saem dados também prévios da inflação de junho. Prevê-se a dissipação dos riscos de deflação. E um outro tópico que vai tumultuar bastante essa semana no cenário internacional é a questão da Grécia. Sai, não sai do euro? Eu acho que está para mais sair do euro do que ficar. Em todo caso, essa turbulência vai continuar nessa semana, quem sabe, próximos meses. Pesquisa Focus, que acabou de sair, inflação 2015, o IPCA era 8,97%, agora 9%. O PIB do ano de 2015 era negativo 1,45%, aumentou um pouquinho, 1,49%, praticamente 1,5% negativo. A Selic 2015 era 14,25% de fechamento no final do ano, agora 14,50%. Balança comercial 2015, semana passada 3 bilhões e 100 milhões de dólares positivo, agora 4 bilhões de dólares positivo. Investimentos estrangeiros, a semana passada estava previsto entrar nesse ano de 2015 no Brasil, 66 bilhões e 500 milhões de dólares, agora 65 bilhões e 700 milhões de dólares, praticamente o mesmo número. Com relação ao câmbio, final 2015, a previsão do mercado ainda é R$ 3,20 para $1, fechamento no final do ano. O câmbio 2016, a previsão agora é de R$ 3,37. Tem um quadro que eu gostaria de pedir para a técnica colocar no ar, exatamente esse quadro aí, que mostra a situação do emprego carteira assinada mês de maio. Nesse quadro, na parte superior, é o saldo de criação ou fechamento de postos de trabalho em milhares no mês de maio, desde janeiro de 2014 até maio de 2015, maio de 2015 do lado direito aí, negativo, praticamente 116 mil empregos. Já na parte de baixo do slide é o saldo de criação ou fechamento do setor em maio de 2015, como eu disse, por setores. E chama muita atenção aí o negativo da indústria de transformação, 61 mil postos a menos no mês de maio, e a construção civil, 29.800 postos, praticamente 30 mil postos negativos. O chama-atenção dessa semana é uma reportagem que está na revista Exame e com dados da FIPECAF e Banco Mundial. A carga tributária de alguns países em relação aos lucros das empresas chama atenção o volume de carga tributária do Brasil, 69%, a China 65%, México 52%, média dos países da América Latina 48% e média dos países desenvolvidos 41%. O Reino Unido 34%, o Chile 28%.
Portanto, o Estado brasileiro tomou em 2014, via tributos, praticamente 40% da riqueza gerada pelas empresas. O pior, a fome do fisco aumenta com o ajuste das contas públicas que está acontecendo esse ano de 2015. O fisco sugou 40% de toda a riqueza produzida pelas empresas, é de longe a maior fatia do bolo. Para se ter uma ideia, o Estado ficou com uma parcela maior do que a parcela destinada aos trabalhadores, cuja remuneração representou, em 2014, 24% da riqueza gerada. Realmente continuamos na contramão da história, estamos gerando poucos empregos, os investimentos no Brasil são baixos e o pior, cobra-se muito em impostos e o retorno é péssimo, sem qualidade e com muito desperdício. Temos um Estado perdulário e ineficiente. Caros internautas, no programa Momento Econômico de hoje, nós vamos falar um pouquinho de uma pesquisa que foi feita entre Deloitte e a ANEFAC, os dois protagonistas dessa pesquisa, muito importante. Foi realizada então pela ANEFAC e Deloitte, que buscou identificar o entendimento dos executivos da área financeira sobre a importância de temas relacionados aos quesitos técnicos e comportamentais necessários à execução de suas atribuições e responsabilidades nas empresas. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Láudio Nogues Filho, que está aqui à minha esquerda, que é diretor executivo da ANEFAC, Personal and Professional Coach, representante no Brasil da TUC Business School, e o Marcos Braga, que é diretor da Deloitte Educação Empresarial. Foi diretor-presidente da HSM do Brasil e membro do Comitê de Empresários para o Fomento da Inovação do Governo do Estado de Minas Gerais. Muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Marcos, o que a gente pode falar quanto à pesquisa, ou quando a pesquisa foi realizada, e qual o público-alvo dessa pesquisa? Acho que o Láudio pode me ajudar com a data exata, mas foi no final do ano passado, né? Exatamente, de abril a setembro foi quando esteve aberta o período de coleta de informações. Okay. Depois houve a divulgação dessas informações, e o público-alvo era de executivos de finanças com uma predominância de pessoal de contabilidade, certo, Láudio? Foi isso? É verdade, com um perfil bem dominado por executivos. Parece que 85% das pessoas que responderam tinham cargos executivos. E Marcos, quais foram os principais temas abordados nesta pesquisa? Ela procurava identificar que conhecimentos são os mais importantes para o desempenho das funções dessas pessoas dentro da organização, não da função específica, mas da sua inserção na empresa, né? E também entender um pouco como que as instituições de ensino das quais eles eram oriundos contribuiu para que eles pudessem ter esse conjunto de conhecimentos. Láudio, por que se fez essa pesquisa? A ANEFAC tem um papel importante de contribuição na educação continuada dos seus associados, que está voltado para essa área financeira, não é? E então nós entendemos, como somos profissionais e somos executores e consumidores dos serviços que profissionais dessa área fornecem, então nós entendemos profundamente no dia a dia, né, quais são as necessidades. E aí nós quisemos, a ANEFAC quis realmente promover algo que fosse mais concreto no sentido de detectar essas necessidades, para que possamos, então, partir para uma contribuição futura. E, Marcos, a pesquisa, 65% dos entrevistados consideraram necessário ter uma visão multidisciplinar da empresa, com conhecimento mínimo de todas as áreas das empresas. E foi isso mesmo que constatou a pesquisa? Sim, foi. Eu acho que é um resultado até natural.
um pouco pelo público que foi abordado, ou seja, o executivo de finanças, naturalmente, ele acaba tendo contato com diversas, através dos números, através de detalhes das operações, ele acaba tendo contato com as diversas frentes da organização, né? E quanto mais ele conhecer sobre essas atividades, evidentemente, mais preparado ele está também para poder interpretar tudo aquilo que ele está trabalhando ali, né? Se me permite, claro, uma parte em relação a isso, é de fundamental importância, né, que todo conjunto de profissionais da empresa enxerguem a empresa do ponto de vista do cliente. O cliente não enxerga a empresa como setores, né, como silos independentes. O cliente, ele cruza, né, a empresa independente, né, de que área, né, a pessoa está trabalhando. Então, a área financeira precisa realmente ter essa consciência, assim como todas as áreas, né? De estar preparado, de conhecer o conjunto de atividades e coisas que a empresa faz para promover aquele negócio. E eu gostaria agora de perguntar para os dois, primeiro para o Marcos e depois para o Láudio, como resultado concreto dessa pesquisa, aonde chegamos e perspectivas. Bom, eu acho que talvez o principal achado da pesquisa, não digo que seja uma surpresa, mas chamou a atenção, é que há uma grande diferença na maneira como os profissionais, pelo menos os profissionais de finanças e contabilidade, enxergam o quanto as suas instituições de ensino ajudaram na aquisição de conhecimentos técnicos versus os conhecimentos comportamentais. Uma diferença muito grande, quer dizer, enquanto a grande maioria diz que, do ponto de vista de conhecimento técnico, eles sentem que as suas faculdades acabaram contribuindo de uma maneira relevante, quando se vai para o lado comportamental, que é fundamental nas organizações, a contribuição, segundo eles, é pouca. Isso chama atenção. Isso acho que é um sinal de alerta que vale depois desenvolver um pouco mais, e isso está, inclusive, estivemos trabalhando um pouco com as instituições de ensino para discutir essa questão. Láudio, por favor. De fato, são dois pontos. Esse relacionado realmente a esses aspectos comportamentais, e tem outra coisa também que chamou bastante atenção, né, Marcos, que é o aspecto relacionado à ética, que acaba também se ligando com a questão comportamental, não é? Voltando à questão, ao que diz respeito ao comportamental, não é? Depois o Marcos até pode dar uma confirmação sobre números mais precisos, mas como tem uma frase já está bastante batida que diz que as pessoas são contratadas por sua habilidade ou sua competência técnica e são demitidas pela sua inabilidade comportamental, não é? Isso está mudando no mercado, as empresas estão tendo mais consciência de testar os aspectos comportamentais também. Mas, de fato, o que determina efetivamente o sucesso de um profissional, isso com pesquisas já bastante divulgadas, é realmente a habilidade que ele tem com relação à comunicação, interação entre pessoas, liderança, trabalho em equipe. Então, são coisas que o nosso sistema educacional, que não restrito às universidades, mas nós estamos falando da pesquisa das universidades, precisam realmente botar nas suas agendas. E eu posso dizer, Marcos, que, na verdade, essa pesquisa não é para apontar deficiência, mas, ao contrário, servir de apoio. Tanto é que você estava comentando que você fez um workshop com faculdades, com universidades. É isso mesmo? É isso mesmo. Na realidade, a ANEFAC fez isso, uma iniciativa da ANEFAC que foi muito válida e foi muito bem recebida pelas próprias universidades, porque, na realidade, também seria muito fácil atribuir a elas entre aspas, culpa por isso estar acontecendo. Na realidade, não é isso. A questão comportamental é muito mais de fundo, é uma questão que vem lá da base, vem da educação familiar, né? Então, é todo um processo que não se pode imaginar que depois vai ser a universidade que vai dar conta disso. Mas o ponto é, hoje, quem está tendo que dar conta disso são as empresas, né? Porque as empresas contratam bons profissionais tecnicamente, mas quando eles chegam para trabalhar em equipe, quando chegam para interagir com os demais, existem enormes problemas
justamente para fazer com que eles consigam saber coexistir com os demais, né, saber conviver. E quando você imagina que esses profissionais, ao longo de suas carreiras, depois têm que se tornar líderes, aí a coisa fica mais séria ainda, porque quando a formação de um líder está muito mais voltada para a parte comportamental, a parte técnica, de alguma maneira, ele já atravessou, né? Quanto mais você sobe na pirâmide, mais o aspecto de inteligência emocional passa a ser o mais importante, né? Então, hoje, as organizações, as empresas estão tendo que dar conta disso. Tem um dado aqui que está no meu papel. Além disso, 58% dos pesquisados estão muito preocupados em sintetizar a apresentação e a solução de problemas dentro da empresa em que atuam. É isso mesmo? Foco é o grande problema do mundo moderno, dessa geração Y e que dirá na geração Z, né? Porque existem tantos assédios ao redor, né, da nossa vida do dia a dia, nossa vida comum, que de fato a dispersão é um fato concreto. Então, o que essa pesquisa diz é o seguinte: saber ter habilidade de coletar, né, dados de um universo amplo e detectar qual é a mensagem, né, que tem que ser colocada e mais efetiva, né, e sintetizar isso, né, de forma profissional. Uhum. Eu pediria licença ao Marcos e ao Láudio e aos internautas. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos.